Vamos agora dar início à segunda parte de cinemática e vamos começar com as deformações principais. Uma vez que o tensor de deformações infinitesimais ele é simétrico, a sua representação na base dos autovetores é representado por uma matriz diagonal, onde as deformações principais, que são os seus autovalores, vão representar os valores extremos dos alongamentos. Observem que nessa representação, com a base dos autovetores, nós só temos alongamentos e não temos deformações angulares. Por sua vez, os autovetores representam as direções principais, que vão permanecer perpendiculares entre si após a deformação. Vamos falar agora da dilatação específica. Vamos considerar para isso um cubo, um paralelepípedo infinitesimal com as arestas ds1, ds2 e ds3. Após a dilatação, ou após a deformação, ds1 passa a ter um comprimento ds1 mais E1, onde E1 aqui no caso é a deformação principal, na direção 1. ds2 passa a ter um comprimento ds2 mais E2. E ds3 passa a ter um comprimento ds3, 1 mais E3. Observando que nós estamos usando como referência aqui o sistema de coordenadas na base dos autovetores. Bem, então vamos calcular então a dilatação específica. E para isso vamos calcular a variação no volume ΔV. Então, para isso aqui, nós temos o volume final. Observamos que nós multiplicamos essas três arestas, o comprimento das três arestas, na configuração deformada. Então, nós temos essa expressão, como está indicado aqui, e subtraímos do volume inicial. Bem, nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma: ds1, ds2, ds3, que multiplica o produto. Aqui nós simplesmente fizemos a expansão do produto E1, 1 mais E1, 1 mais E2, 1 mais E3, subtraindo aqui do volume inicial. Então nós temos o seguinte, essa expressão. Agora nós vamos eliminar ou desconsiderar os termos de alta ordem, que são esses termos que estão indicados aqui, onde nós temos então a variação do volume ΔV, como ds1, ds2, ds3, é 1 mais E2 mais E3. E aqui os termos de ordem superior, eles foram desconsiderados. Então, desconsiderando os termos de ordem superior e dividindo a variação de ΔV pelo volume inicial, que é ds1, ds2, ds3, nós temos aqui a chamada dilatação específica. Observando que a dilatação específica é a variação do volume pelo volume inicial, ela é representada por E1 mais E2 mais E3. Bem, e como nós sabemos que o traço do tensor é um invariante, que é o invariante I1, nós podemos escrever a dilatação específica como E1 mais E2 mais E3, que tem o mesmo valor de E11, E22 e E33, onde E11, E22 e E33 são os valores das dilatações, os termos da diagonal no tensor de deformação infinitesimal em qualquer base orientada, que seja mutuamente ortogonal entre si. Dessa forma, nós temos então que a dilatação específica pode ser expressa em notação inicial como E e I, onde E e I aqui é o dUi dxi, que nada mais é do que o divergente de U. Agora nós vamos abordar o tensor de rotação infinitesimal. Bem, nós temos a equação que representa um elemento infinitesimal deformado, dx, ele é o dx, mais o gradiente de U aplicado em dx. Ela pode ser reescrita da seguinte forma: dx é dx mais o gradiente de U, ele é representado pela sua parte simétrica e pela sua parte antissimétrica, onde a parte simétrica é o tensor de deformações infinitesimal, e ômega é a parte antissimétrica do gradiente de U. Como ômega é um tensor antissimétrico,
nós podemos representá-lo através do seu vetor dual, onde ômega aplicado em dxão pode ser escrito como o vetor dual de ômega, indicado aqui por T de A, vetorial dxão, onde o vetor dual de ômega pode ser escrito dessa maneira aqui, como está indicado no lado direito dessa equação. Então, para um vetor dxão, numa direção principal qualquer, a mudança de direção se deve exclusivamente a ômega, ou seja, a parte antissimétrica do gradiente de U. Observando que, como nós estamos falando de uma direção principal, a direção principal ela é um alto vetor de E. Sendo um alto vetor de E, ele simplesmente muda o seu comprimento, quando E é aplicado a dx, e não muda a direção. Então, observe que aqui nós temos E aplicado em dx, que vai simplesmente mudar o comprimento do vetor, não vai mudar a direção, desde que esse vetor seja uma das direções principais, seja um dos autovetores de E, e a mudança de direção ocorre exclusivamente a aplicação de ômega, que é a parte antissimétrica do gradiente de U, em dx. O que nós temos então é que as componentes de ômega podem ser interpretadas como rotações infinitesimais dos segmentos em torno dos eixos 1, 2 e 3. Agora nós vamos abordar a taxa de variação temporal de um elemento material. Ou seja, vamos usar aqui a derivada material. Para isso, nós vamos considerar o dx como a diferença da posição deformada menos, nós vamos considerar, né, o dx a diferença entre um ponto na vizinhança menos o próprio ponto, como está indicado aqui, o ponto na vizinhança em x mais dx, né, e o ponto representado por x. Nós podemos então escrever a derivada material da seguinte forma: derivada material de dx, que é ela aplicada aqui no lado esquerdo, e do lado direito a aplicação da derivada material do lado direito também. Porém, nós podemos observar que a derivada material de x nada mais é do que a velocidade. Observando aqui que aqui nós usamos a definição da derivada material. E essa representação, ela é a mesma, a velocidade, ela é a mesma, tanto na representação material quanto na representação espacial, tanto na lagrangiana quanto na euleriana. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, que a derivada material de dx nada mais é do que a diferença de v em x mais dx menos o vetor velocidade v em x. E essa representação e esse resultado ele é o mesmo tanto na representação material quanto na representação espacial. Representação material quanto na representação espacial. Representação lagrangiana ou representação euleriana. Da definição do gradiente, nós temos o seguinte: a derivada material de dx nós vamos representar como gradiente em relação a x. Observe que nós estamos derivando em relação a x, que é a configuração indeformada. É o gradiente do vetor velocidade, na representação material, aplicado em dx. E, por sua vez, também, a derivada material de dx é o gradiente do vetor velocidade na representação espacial em relação à configuração atual, a configuração deformada. Então, nós temos essas duas representações, tanto na descrição material quanto na descrição espacial. E aí, se nós representarmos o gradiente de v na descrição espacial, simplesmente por gradiente de v, simplificando a notação, nós podemos escrever o seguinte:
a derivada material de dx é gradiente de v aplicado em dx, onde a matriz do tensor gradiente de v é representado dessa forma, a derivada de vi com relação a x j, onde este x aqui, no caso, né, é a posição atual da partícula. Com base nisso, nós podemos abordar a chamada taxa de deformação. Bem, o gradiente de velocidade de v ele pode ser decomposto na sua parte simétrica e na sua parte antissimétrica. Da seguinte forma, a parte simétrica é gradiente de v, mais gradiente de v transposto dividido por 2. E a parte antissimétrica, gradiente de v, menos gradiente de v transposto dividido por 2. Observem que se nós somarmos d mais w, nós podemos observar que este termo, que é positivo, gradiente de v transposto dividido por 2, se anula com o termo gradiente de v transposto dividido por 2, com sinal negativo, e nós temos aqui que d mais w vai ser igual ao próprio gradiente de v. Nessa decomposição, nós temos que d é o chamado tensor de taxa de deformação e w é o chamado tensor spin. Bem, se nós fizermos aqui dx como dsn, dsn, onde ds é um comprimento infinitesimal e n um vetor unitário qualquer, nós temos o seguinte: o produto interno de dx com o próprio dx é dado por ds ao quadrado, o quadrado do comprimento infinitesimal. Se nós tomarmos, então, a derivada material dessa equação, usando a regra da cadeia, derivada do primeiro mais aplicado, o primeiro derivada do segundo, mais o segundo derivada do primeiro, nós temos que a expressão pode ser escrita dessa forma: 2 vezes dx, escalar derivada material de dx, vai ser igual a essa expressão. Notem que essa expressão também nós derivamos o lado direito dessa equação, também usando a regra da cadeia. 2 vezes ds, derivada de ds. Então, aplicamos a regra da cadeia tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação para chegar nessa expressão. Logo, então, nós vamos ter o seguinte, que dx escalar a derivada material de dx pode ser escrito como dx escalar gradiente de v aplicado em dx. Observando que aqui nós usamos a definição de derivada material para dx. Bem, substituindo então o gradiente de v como a soma com a sua decomposição da parte simétrica e da parte antissimétrica, nós conseguimos escrever essa expressão como dx escalar t aplicado em dx, mais dx escalar w aplicado em dx, onde d, lembrando que é a taxa de deformação, que é a parte simétrica do gradiente de v, e w tensor spin, que é a parte antissimétrica do gradiente de v. Bem, da definição de transposto e usando que w é um tensor antissimétrico, nós temos o seguinte: dx escalar w aplicado a dx, usando a definição de transposto, nós podemos reescrever como dx escalar w transposto aplicado a dx. E como w transposto é um tensor antissimétrico, nós substituímos w transposto por menos w. Então, observando o lado esquerdo dessa equação, nós percebemos que ele é menos o lado direito, menos ele mesmo, no lado direito. Então, a única forma desse escalar ocorrer é se ele for o valor zero. Observando que aqui nós temos a aplicação de um tensor em um vetor, que nós vamos ter um vetor, e vetor escalar vetor é um escalar. O produto escalar entre dois vetores é um número escalar. Neste caso aqui, nós temos que essa parcela ela é nula. Portanto, nós temos, usando a relação anterior, com essa parcela nula, nós temos que dx escalar
a derivada material de dx é igual a dx escalar com d aplicado a dx. E usando o resultado anterior, também nós temos que isso aqui é ds, derivada material de ds. Bem, como o dx ele é ds na direção de n, substituindo aqui nessa expressão, então nós temos o seguinte, e realizando alguns algebrismos, nós temos que 1 dividido por ds, derivada material de ds, é n escalar d aplicado em n. E isso representa a componente de d na direção de n em n. Observem aqui que isso não é a soma em n. Dessa forma, a gente consegue dar uma interpretação geométrica aos coeficientes de d de maneira análoga aos coeficientes do tensor E, ou seja, a mesma interpretação do tensor de taxa de deformações. Dessa forma análoga, nós temos também que o traço de d, ou a soma dos elementos da diagonal, é uma taxa de dilatação específica. E em termos de componentes de velocidade, nós podemos interpretar que o div de v é a velocidade com que a dilatação específica ocorre.